Olá, seja bem-vindo ao Direto da Redação. E como essa semana celebramos os 297 anos de Fortaleza, você fica agora com uma reportagem especial sobre a nossa cidade. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. O trecho citado faz parte do hino do município de Fortaleza. A letra passa pela história do surgimento da nossa cidade, desenvolvida em torno do forte de Nossa Senhora da Assunção, após ser elevada à categoria de vila em 13 de abril de 1726. Fortaleza, coração, nossa terra alvissareira, cada canto de emoção, minha paixão verdadeira. Fortaleza é uma cidade forte que nasceu a partir das invasões holandesas. Quem é considerado o fundador da cidade de Fortaleza é o Matthias Beck, que construiu aqui o Forte de Schoenenburg. Os holandeses iam em busca da prata que diziam existir no Monte Itarema. Fundaram esse forte às margens do Riacho Pajeú. Na verdade, as cidades, há toda uma relação das cidades com os rios. As primeiras civilizações surgiram às margens de rios. A civilização egípcia nasceu às margens do Nilo, a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Grandes cidades do mundo surgiram às margens de rios. Paris surgiu às margens do Sena, Londres às margens do Tamisa, e a cidade de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, surgiu às margens do Riacho Pajeú. Após a sua formação, Fortaleza foi se modificando. A cultura do algodão, durante o século XIX, proporcionou o desenvolvimento urbano, com a execução de obras importantes. O período foi influenciado pelas ideias de modernidade estética e comportamental, especificamente francesas, conhecido como Belle Époque. Uma das maiores expressões do Belle Époque é exatamente aqui, onde nós nos encontramos. Isso aqui era o passeio público, era o local em que a elite de Fortaleza desfilava a última moda de Paris. Os cidadãos e cidadãs de Fortaleza não desejavam bom dia, falavam bonjour, mademoiselle. Aqui a elegância desfilava em cada um dos corredores do passeio público. O período da Belle Époque trouxe modificações para Fortaleza e o espaço público foi uma delas. Com lagos artificiais, estátuas de deuses mitológicos com vista privilegiada para o mar, o local passou a ser ponto de encontro das várias classes sociais de Fortaleza. Apesar de ser considerada uma jovem, nossa capital tem muita história para contar. Basta andar pelos 121 bairros da cidade. O centro, no entanto, é um dos pontos que concentra mais patrimônios culturais. Porém, a nossa história também é relembrada em outros territórios do município. A história do bairro Jacarecanga, por exemplo, é recontada através de alguns equipamentos simbólicos, como o Liceu do Ceará e a sede do Corpo de Bombeiros Militar. Dois monumentos conhecidos da Maria Fernanda. Eu gosto muito daqui porque o espaço é muito grande. E por trás tem toda uma história, né? E é muito importante nós agora, nessa idade, sabermos de onde a gente mora, da nossa cidade, do nosso estado. De Iracema de José de Alencar ao famoso bode Ioiô. São inúmeros os personagens icônicos que contam um pouco da história da capital cearense. Foi ali na Praça do Ferreira que uma personagem chamada Ioiô, o bode Ioiô, realizou as suas peripécias. O bode Ioiô veio para Fortaleza, veio do sertão para Fortaleza na seca do 15, que a Raquel de Queiroz escreveu a sua obra maravilhosa. O bode Ioiô vivia da Praça do Ferreira para a Praia do Peixe, para a Praia Formosa, que hoje é a Praia de Iracema. Da praia para a praça, da praça para a praia, e ficou conhecido como Ioiô, que vai e vem. E era uma personagem muito querida. Dizem que o bode Ioiô levantava a saia das moças que passavam na Praça do Ferreira, que o bode Ioiô sentava na mesa dos cafés e tomava um trago e fumava um charuto. O bode Ioiô era tão querido, era tão respeitado,
que acabou sendo eleito vereador, veja você. Teve uma votação muito expressiva. Por razões óbvias, o bode Ioiô não tomou posse como vereador da cidade de Fortaleza. E falando em personagem, não tem como citar Fortaleza sem chamá-la também da capital do humor. O termo Ceará Moleque também está entre os capítulos do nosso dicionário cultural. Tudo começou bem aqui, na Praça do Ferreira. A gente teve lá, no dia 30 de janeiro de 1942, a gente teve aquele grande evento da famosa Vaia ao Sol. Hoje a Vaia cearense é conhecida no mundo todo. Na Praça do Ferreira, o que é que teve mais? Tem o Cajueiro da Mentira, é o Cajueiro Botador. Botador porque botava caju o ano todo. E de 1904 a 1920... tinha um festival de mentira lá debaixo desse pé de caju. Em 1920, mandaram cortar o dito cujo. Aí, em 1991, o seu Jaime Aquino, que era o maior plantador de caju do mundo, e o seu Jaime plantou um pé de caju novo lá. Esta é a Praça do Ferreira, é a alegria, é a molecagem, é a brincadeira, é o coração da cidade. Por isso, a Praça do Ferreira tem tudo a ver com o bom humor cearense. Fortaleza é conhecida também como a capital do sol. A orla da cidade percorre 13 bairros, democratizando o acesso de todos às nossas belas praias. Iniciamos essa série de reportagem citando um trechinho do hino de Fortaleza e encerramos da mesma maneira. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou o luxo da aldeia, sou do Ceará. E falando em aniversário de Fortaleza, algumas personalidades foram agraciadas com a medalha Iracema. Confira. Esta é a 6ª edição da medalha Iracema. A solenidade aconteceu no Teatro São José. Esses e essas representantes que aqui estão, eu diria, as facetas de uma cidade que hoje é a 5ª capital em população, a primeira economia do Nordeste, uma cidade que se notabiliza pela educação, pelo empreendedorismo, pela democracia e, se Deus quiser, nós vamos fazer mesmo uma gestão na saúde diferenciada. Os 5 agraciados foram o senador Tasso Gereissati, representado pelo vice-prefeito Elcio Batista, o presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, a professora Luma Andrade e o artista Descartes Gadelha, representado por sua irmã, Nádia Gadelha. Até hoje nós vivemos ainda com muitas dificuldades. E o fato de ter chegado onde eu cheguei, de ser a primeira doutora travesti do Brasil, ser a primeira travesti, professora universitária desse país, coordenadora de curso de graduação e atualmente diretora de instituto, é realmente um desafio muito grande e uma vitória muito grande de estar aqui. Fortaleza tem a marca da luta das mulheres, não só no passado, mais para trás, mas no passado recente, quando, através do movimento feminino pela anistia, mulheres de todo o Brasil, no Ceará, nós fomos o 3º núcleo a enfrentar a ditadura militar e, portanto, consideramos aquele movimento que dignificou as mulheres, marcou mais uma vez a história da cidade e fez algo excepcional. Fico feliz que a gente tenha conseguido ocupar esse espaço e a Prefeitura reconhecido o nosso trabalho, a gente que ajudou a, inclusive, inspirar políticas públicas como a Areninha, que a gente começou e o Poder Público incorporou, tanto municipal como estadual. As campanhas que a gente tem feito, todos vocês têm sido, os meios de comunicação têm sido parceiros nossos e dedico a todos os homens e mulheres das favelas de Fortaleza e do estado do Ceará. Eu sinto uma responsabilidade muito grande poder transmitir na íntegra todo o sentimento de agradecimento que meu irmão Descartes Gadelha tem por essa grande homenagem que representa tanto para a cidade de Fortaleza, no seu aniversário,
ele receber. Impossibilitado pela doença, ele me pediu que eu viesse aqui agradecer em nome dele. A medalha Iracema é a maior comenda do Poder Executivo Municipal. Ela homenageia personalidades que, dentro da sua área de atuação, tenham contribuído para o desenvolvimento da capital. Vereadores de Fortaleza prestigiaram a solenidade. Aniversário da nossa cidade, 297 anos, a gente vendo fortalezenses ou cearenses do interior recebendo a principal comenda do município de Fortaleza, que é a medalha Iracema. Nossa Fortaleza hoje está em festa, é o aniversário da nossa Fortaleza, da nossa capital, e com esse evento aqui só faz abrilhantar mais o aniversário da nossa capital. E agora um alerta. Durante esse período chuvoso é bom ficar atento às chamadas arboviroses. A jornalista Daniele Campos conversou com a farmacêutica sobre o uso de repelentes. Confira. Maiara, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Vamos começar explicando como é que é a atuação do repelente na pele, qual a importância dele, né? Bem, o repelente é um forte aliado no combate desses mosquitos, né? Ele forma como se fosse uma barreira, um vapor, né? Repelindo aqueles mosquitos para que ele não chegue perto da pele e realmente chegue a trazer as doenças causadas por esses mosquitos. A eficácia do repelente, ela chega a quantos %? Isso depende muito de qual substância está sendo utilizada e a concentração de cada substância. As principais substâncias utilizadas nos repelentes hoje no Brasil são o DIT, a icaridina e o IR3535. Desses aí, qual é que vai durar mais? A icaridina, ela é uma das que tem a durabilidade de 6 e 10 horas, isso dependendo da sua concentração. Mayra, existem vários tipos de repelentes, né? É um número variado, porque por conta dessa questão das concentrações e das marcas, a gente tem bastante opções de repelentes aqui no Brasil. Para crianças, a partir de que idade o repelente é recomendado? Os pediatras e até a OMS, né, que é um órgão mundial, ela recomenda a utilização dos repelentes a partir de 6 meses. Antes disso, a gente tem que fazer barreira física, né? Aqueles véus, os véus que as mães já usam, para prevenir que realmente esse inseto chegue até a criança. E qual a orientação para as grávidas? Sim, geralmente se utiliza o IR3535, tanto nessas crianças a partir dos 6 meses até os 2 anos, quanto em gestantes, né? E algumas também são indicadas a icaridina, né? Como o Exposes, que chegou a vir muito, né, ser utilizado pelas gestantes. Precisa repor com que frequência o repelente? É muito importante a gente ler, né, na embalagem esse intervalo, porque existem pesquisas prévias para saber se o intervalo é de 6 em 6 horas, 2 vezes ao dia, né? Existem alguns repelentes que têm uma durabilidade até de 12 horas que tem na embalagem, então é interessante a gente realmente seguir o que a embalagem preconiza. E como é que é essa relação do repelente com o protetor solar? A gente não pode utilizar os dois ao mesmo tempo. A gente tem que utilizar primeiro o fotoprotetor e dar um intervalo de 2 horas para utilizar o repelente, porque senão eles interagem e acaba diminuindo a eficácia. Qual é a orientação na hora da escolha do repelente? Geralmente na embalagem mesmo ele já diz lá, a partir de 2 anos, a partir de 10 anos. Então é interessante você realmente olhar a embalagem para ver se é mais adequado para você. Além disso, existem alguns fatores como hipersensibilidade, alergia, né, que você pode fazer um teste, né, no antebraço, deixar por 20 minutos e ver se naquela região não ficou vermelhinha ou coçando, né, porque existem pessoas extremamente alérgicas, e aí a gente pode fazer esse teste antes de estar utilizando no corpo inteiro. Existe alguma outra recomendação que a gente não tocou aqui que é importante falar? É importante você sempre, né, ter o cuidado de como se você vai utilizar ele, por exemplo, em creme ou em gel, em spray, né, em solução. Em crianças é recomendado que se utilize mais em creme, elas passam muito a mãozinha nos olhos e não é interessante ter contato com a mucosa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? O repelente, quando você passa, ele tem em torno de 4 centímetros. Então, assim, se você passa só um pouco no antebraço e não passa na perna, ele não vai fazer o efeito. Então, a gente realmente tem que passar pelo corpo inteiro. Ter cuidado também de não passar na roupa. Tem muitas pessoas que passam na roupa, isso pode ter manchas na roupa e não fazer o efeito realmente que a gente espera de proteção.
Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Foram, assim, sanadas algumas dúvidas, até dúvidas pessoais que eu tinha. Obrigada, viu? É sempre bom ficar atento e procurar a unidade de saúde mais próxima caso surja algum tipo de sintoma. Eu fico por aqui. Um excelente fim de semana. Até mais!